Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Hoje mais uma parábola para a gente poder conhecer, para a gente entender o recado que Jesus Cristo deixou para nós. Então, vamos de a parábola do trabalhador da última hora. Está em Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então vamos lá. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Olha aí, a diferença primeira que a gente tem que entender é que aos trabalhadores que ele disse que pagaria 1 denário, que foi assim que ele resolveu logo, que acordou, né? Ele os mandou para a vinha. Só que depois que esses trabalhadores foram para a vinha, ele saiu a caminhar e percebeu outras pessoas paradas, ociosas, sem ter o que fazer. Então, ele os mandou também para trabalhar na vinha. Só que a esses, ele disse que pagaria o que fosse justo, certo? Essa é a primeira grande diferença. Continuemos. Tendo saído outras vezes, próximo ao meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Percebam que essa parábola ela tem muito a ver com hora, certo? Mas no final vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então ele, ao acordar bem cedo, pegou os trabalhadores que já tinha programado e os mandou à vinha dizendo que pagaria 1 denário pelo dia de trabalho. A primeira vez que ele saiu após isso, ele contratou mais pessoas que estavam ociosas. E aí ele disse que pagaria o que fosse justo. E depois ainda saiu ao meio-dia e às 3 horas. Antigamente, eles tomavam os horários como a diferença de 3 horas, certo? Então, a primeira hora, 6 horas da manhã, a segunda hora, 9 horas, a terceira hora, então por aí ia, certo? Até que chegasse ao final do dia, certo? Então ele saiu ao meio-dia e às 3 horas, e antes tinha saído às 9 horas. Procurou por esses trabalhadores, e a cada um, depois daqueles que ele combinou com 1 denário, ele disse que pagaria o que fosse justo. Continuando. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? Eles informaram: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. A esses ele não prometeu nem 1 denário, nem tampouco falou nada de valor. Ele mandou que fosse trabalhar nas videiras. Provavelmente também que fosse receber por esse trabalho um valor justo, certo? Quando se deu o pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador, que a gente já sabe que o administrador aqui também era conhecido como mordomo, né? Nós já escutamos a parábola do mordomo infiel, então a gente já entende isso. Então, o Senhor ordenou ao mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Esse versículo 8 aqui, ele nos lembra
àqueles dizeres que no final dessa parábola vocês vão lembrar do que eu estou falando, certo? Não fiquem curiosos. Continuando. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, aqueles lá no início, deduziram que receberiam mais, certo? Contudo, também estes receberam um denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia trabalhado? Foi o combinado, né, bem? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Gente, isso é muito importante. Eu vou até repetir, hein? Escutem bem. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Agora sim, o último versículo, prestem atenção. Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Esse último versículo, ele é muito importante para que nós possamos entender o quão é importante nós estarmos atentos, nós estarmos preparados, certo? Porque o reino dos céus, o reino de Deus, ele está lá, pronto para nos receber, pronto para dizer: olha, aqui é o teu lugar, vem. Então, as portas do reino dos céus estão abertas, mas muitos são chamados e a grande maioria não quer ir, não se interessa, não está disposta, certo? E como a gente sabe, e já falamos na parábola anterior, esses que não estão prontos, esses não vão, não serão escolhidos, certo? E como a gente considera também que o reino dos céus fala de família, fala de união, certo? Nós temos que entender que a nossa família, ela tem que estar preparada. Não somente eu em separado, não somente o meu marido, não somente minhas filhas, mas a família como um todo. Eles devem estar preparados, porque o reino dos céus está lá esperando por nós. Basta que nós possamos aceitar a Jesus, certo? E como eu havia dito a vocês, essa parábola ela tem muito a ver com hora. Por quê? Quando a gente viu lá no início que os primeiros trabalhadores que receberam um denário e que foram os, da primeira hora, eles foram chamados. Ó, venham trabalhar na minha vinha. E quem foi que chamou? Aqui nós vamos fazer a primeira analogia. Essa primeira chamada, ela é feita sempre para aqueles que estão ali, já dispostos, já na frente. São os primeiros. Vamos trabalhar na vinha, certo? Deus chama a todos. Então, ele chamou os primeiros que estavam ali, prontos, preparados e ali na sua frente.
Daí, quando ele saiu à procura, né, passeando pela praça e tudo, viu mais pessoas ociosas, esperando. O quê? Que fossem chamados. Mas essa chamada, ela é para todos, certo? Igualmente ao primeiro chamado, os segundos também são muito importantes. Quando ele chama essas pessoas, nós estamos fazendo agora essa segunda analogia. Por que que Jesus, Deus, chama tantas pessoas? Chama tantas pessoas e querem que mais pessoas falem da palavra de Deus, falem dos ensinamentos que estão dispostos na Bíblia. Porque os 12 discípulos, que aqui nós já estamos igualando com as horas que existem os 12 discípulos, as 12 horas, certo? São também chamados os 12 meses do ano. Os 12 que foram chamados no Velho Testamento, que hoje estão lá no reino dos céus com sua coroa. Os 12 que foram chamados no Novo Testamento, que também estão no céu com as suas coroas. Os 12. Então, o 12 é um número perfeito, certo? E lembrando que quando as 12 horas se fecharem do tempo do chamado, vai haver uma disrupção. E esse é o momento de ser chamado, antes que se completem as 12 horas. Porque quando for até 11 horas e 59 minutos, aqueles que foram chamados e foram aceitos, eles entrarão no reino de Deus. Se não, quando der 12 horas, fecha-se tudo. Não haverá mais oportunidade. Então, por isso que Deus quer mais pessoas para falar sobre a palavra de Deus. Esse chamado, ele é feito a todo momento para que se cumpra esse chamado e a pessoa vá para o reino dos céus. Aceite, leve sua família, leve seu amigo, leve seu parente, certo? Então, os 12 discípulos eram os trabalhadores que foram chamados para passar a mensagem de Deus. Só que eles não foram suficientes. Então, foram chamados mais. Jesus buscou mais pessoas. Paulo foi o 13º. Paulo era um trabalhador da última hora. Porque se for considerado que os 12 discípulos foram chamados primeiro, Paulo foi o último a ser chamado. Então, ele era um trabalhador considerado aqui, já chamando como a analogia do trabalhador da última hora. Certo? E ele cumpriu a mensagem, o pedido. Ele cumpriu. Lembrando, gente, que nós não devemos, não é o comportamento, não é o seu esforço. Claro que é importante você se comportar corretamente, você se comportar conforme Deus lhe pediu, lhe ordenou lá na Bíblia. É claro que o seu esforço é importante. Todo esforço será bem-vindo. Porém, aquele que resolve, esse é o trabalhador da última hora. Ele pode ter sido até o último trabalhador, mas ele resolveu. O mordomo infiel, ele não estava fazendo o trabalho dele corretamente. Mas no final, ele disse, eu vou resolver tudo. E resolveu. Ele foi o trabalhador da última hora. Certo? Então, quando Jesus fala sobre isso, e quando ele voltar, né, se ele precisar arregimentar mais pessoas, né, que não conseguiram cumprir, aquelas pessoas que ficaram aqui, que são os ditos religiosos, né, que infelizmente muitas vezes não compreendem que não é só o comportamento, não é só o esforço, a pessoa tem que resolver. Aqui a gente vai entender que quando Jesus voltar, se Jesus voltar e precisar regimentar mais pessoas, nem precisaria. Se todos aqueles que se dizem religiosos, né, no caso, que dizem que praticam a bondade, praticam a palavra de Deus, praticam o amor, praticam o amor ao próximo, né? Que respeitam pai e mãe, honram pai e mãe, que amam a Deus sobre todas as coisas.
Se tudo isso realmente fosse praticado, vocês acham que precisaria do trabalhador da última hora? Acredito que, se nós pensarmos um pouco, não, né? Já estaria, o reino dos céus já estaria cheio, já estaria completo, certo? Mas se fosse preciso, o reino, Jesus chegar aqui e dizer, eu vou ter que arregimentar mais pessoas, se realmente for preciso fazer isso, ele vai fazer, mas até o momento que não vai mais dar certo, né? Que completa o período. Quando chegar à meia-noite, o período fechou. Aquele momento, ele vai se completar. Lembram das 10 virgens? Aquelas que não tinham o azeite, a lamparina não pôde ser acesa, então elas não puderam cumprir e não puderam entrar na festa. E não puderam ir com o noivo. O noivo aqui, analogicamente falando, é Jesus Cristo, certo? Então, se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver a lamparina acesa, se você não tiver como trazer e fazer acontecer essa fé, ter a fé e fazê-la transbordar e realmente acreditar, como que você vai ser o trabalhador da última hora? Não vai ser, né? Quando a gente tem a necessidade de fazer algo e você queima no seu coração algo para fazer, busque, faça. Se for pelo reino dos céus, por Jesus, por Deus, faça esse fogo queimar dentro de você. Faça o Espírito Santo sair, porque ele está aqui dentro de nós. Então, faça com que ele saia, que ele transborde em outras pessoas, certo? Isso é uma forma de você fazer, porque muitas das vezes nós vamos passar por abalos. Muitas vezes nós vamos pecar, muitas vezes nós vamos errar, nós vamos praticar o que não é para ser feito. Se você tiver a sua fé numa rocha, se ela estiver encrostada numa rocha firme, ela vai cambalear, como tem nos terremotos, né? Muitos terremotos, eles ocorrem e muitos prédios ficam lá, de pé, eles não caem. Nós vamos fazer essa analogia aqui com a fé. Se a sua fé for firme, se a sua fé for forte, ela não vai cair. O terremoto virá, o abalo virá, mas você vai estar firme, certo? Por isso que a gente não tem que tomar Jesus Cristo como somente algo que a gente possa acessar, alguém que a gente possa acessar dentro de algo físico, de um prédio, certo? Você pode acessar Jesus Cristo onde você estiver, no seu quarto, ao ar livre, dentro de uma igreja, não importa, mas não necessariamente dentro de uma igreja. Muitas pessoas acessam Jesus Cristo sem precisar pôr o pé em nenhuma igreja. E o contrário também acontece, certo? Por isso agora, voltando para a parábola, Jesus Cristo ele vai atrás de mais gente, porque aqueles que ficaram aqui, aqueles que estão aqui, não cumpriram, não conseguiram cumprir o que foi determinado. Arregimentar pessoas para o reino. Trazê-las para o Espírito Santo, para Deus, para Jesus. Certo? Se eles não estão dando conta, há necessidade sim. Por isso que a parábola diz que toda vez que o Senhor saiu para caminhar às 9, às 12, às 15, às 17 horas, todas as vezes ele trouxe mais pessoas. Trouxe mais pessoas, arregimentou-as para que elas pudessem vir para o reino. Certo? E ele disse que ia pagar o que fosse justo. Certo? Por que que o trabalhador que foi contratado lá na primeira hora ficou com raiva?
ele ficou com raiva, porque ele trabalhou o dia inteiro, e só ganhou um denário, mas foi o que foi contratado. Só que ele não resolveu. Ele passou o dia trabalhando e não resolveu. E aquele que trabalhou lá, foi chamado às 5 horas da tarde, ele chegou e resolveu. Certo? É isso que essa parábola quer dizer. Não significa que os primeiros vão resolver, mas os últimos resolveram. O trabalhador da última hora resolveu, certo? E ele ficou com raiva. Esses são os chamados religiosos. Aqueles que não cumprem ao que foi chamado, né? Não cumprem e ficam com raiva. A justiça de Deus, ela é diferente da justiça da terra. Por isso que está falando na parábola que ele pagou o que fosse justo. A justiça de Deus, ela é diferente da justiça da terra. Enquanto Deus disse, olha, eu vou te pagar o que for justo, o outro queria mais. É como se ele estivesse se comparando a um trabalhador com carteira assinada, né? Se a gente fosse verificar mesmo a justiça dos homens, eles iriam ser pagados de acordo com o que ele havia trabalhado. Se ele trabalhou mais, né, ele ia receber mais. Ele se comparou a isso. Só que ele não resolveu. Ele não resolveu. Por isso que o trabalhador de última hora, que resolveu, ganhou o mesmo que o primeiro. Porque ele resolveu, certo? E voltando àquela frase, né? Aqueles que muitos são chamados, mas nem todos vão chegar ao reino dos céus. Porque os escolhidos são aqueles que resolvem, são aqueles que têm a fé e seguem em frente, são aqueles que durante a passagem das horas, ele foi o último, mas ele resolveu. É aquele que faz, não fica aguardando só o esforço, não fica aguardando só o comportamento. Ele diz, tem que fazer? Então traz para mim que resolvo, certo? Tem uma passagem em Mateus capítulo 20, mas dessa vez no versículo 28, que diz dessa forma, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos, né? Por isso que ele fala no último versículo da parábola, ele diz, ó, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Jesus Cristo não veio aqui para ser servido. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai qual era? Que nos salvasse, que desse o seu sangue por nós para limpar o pecado, para lavar o nosso pecado com o sangue, com o ouro líquido. Então, quando Jesus veio, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele aceitou isso, ele aceitou de bom grado e ele cumpriu. Ele cumpriu o que havia sido determinado. Mesmo ele sabendo que estava sofrendo, mesmo ele sabendo que estava sendo injustiçado pelos homens, mas ele não estava preocupado com isso. Ele queria cumprir aquilo que foi determinado pelo Pai, certo? E por isso que nós fomos resgatados. Então ele foi o trabalhador que resolveu. Ele resolveu e nada mais importava. Nada mais importava. Então lembrando que trabalhar na vinha até pode ser para todos, mas resolver tudo, resolver o trabalho,
Nem todos vão conseguir resolver. Mas aquele que resolver, que aquele que foi o trabalhador da última hora, que colocou em prática e resolveu, esse vai assumir o seu lugar lá no reino dos céus. Deus chama a todos. Há lugar para todos, mas nem todos respondem. Nem todos estão dispostos. Vamos estar dispostos. A palavra, ela é bem clara. Aquele que não cumprir o que Deus determinou, esse não vai entrar. Por isso que eu falo tanto, eu bato tanto nessa tecla, e as parábolas, elas servem para isso. É um recado que Deus deixou. Cada uma delas transborda ensinamentos e um recado que nós temos que entender. Nem todos conseguem. É para isso que a gente se dispõe a aprender e repassar. Porque o ensinamento, ele não tem que ficar dentro de nós. Ele tem que sair. A nossa boca tem que ser aberta. Ela tem que transbordar. As pessoas têm que ouvir. As pessoas têm que entender. O máximo de pessoas possíveis para a gente poder alcançar. Certo? Então eu espero que vocês sejam o trabalhador da última hora. Resolvam. Tenham fé. Pratiquem, para que o seu lugar esteja garantido no reino dos céus. Foi um prazer falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parábola. É uma parábola muito profunda. E lembrem-se, quando der a hora da disrupção, se você não tiver cumprido aquilo a que Deus Pai deixou, então você não entrará no reino dos deuses, no reino de Deus, no reino dos céus, certo? Nós devemos fazer de tudo por nossa salvação. Se você fizer ao menos o mínimo, aceite Jesus, você já estará salvo. Para entrar no reino de Deus, você tem que cumprir os mandamentos dele. Cumprir os mandamentos não é algo fácil, mas nós temos que tentar, nós temos que conseguir, nós temos que ser o trabalhador da última hora. Cumprir os mandamentos de Deus. Desejo a vocês um excelente fim de semana, que vocês possam se debruçar sobre a Bíblia, sobre essa parábola, certo? Que ela é muito importante. Vamos analisá-la, vamos pensar em cada pedacinho, em cada versículo que foi dito aqui. Leiam, releiam, compreendam aquilo que foi deixado como recado. Tudo de bom para vocês, que Deus abençoe. Um abraço e um beijo e até a próxima parábola. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que as outras pessoas possam compreender essa mensagem, esse recado tão importante. Obrigada.